eu acho interessante a gente canalizar o, o efeito dos 4 dias que passamos juntos lá em Caxambu. Vamos falar, né? Vamos avaliar o que foi, o que aconteceu, porque eu acredito que um nível de consciência, né? Um nível de convicção que a gente teve lá que pode contagiar, né? Contaminar o mundo todo. Eu acredito que houve um espírito muito bom, a operação do espírito de maneira muito eficaz ali, nos capacitando, né? Nos levando a entender corretamente o que é que o Papai do Céu está nos preparando, né? Elion está trabalhando em cima disso. E foi lá, eu acredito que todos que estiveram ali, que participaram, devem ter percebido isso. Uma movimentação espiritual muito elevada, né? Acho que foi muito trabalhar a nossa mentalidade, né? A começar, não é, das duas meninas, né, da Heloísa e a Giovana, que, né, deu essa alegria maravilhosa aí de passar pelas águas, né, a experiência das águas. Eu, eu acredito até que era algo assim que estava precisando acontecer nos últimos anos aí, né? Então, eu penso que houve ali uma transformação de mente, um novo entendimento, e eu acredito sim que a nossa mentalidade foi mudada assim. E a coisas vai estar acontecendo aqui para frente. A maneira como o Anselmo se posicionou aí, né? Eu acredito que isso vai estar acontecendo com cada um de nós, né? Eu, por exemplo, estava precisando muito, mas muito mesmo de ter uma experiência como foi que a gente teve lá, né? Uma atuação como a gente teve. Eu falei com a Sara quando cheguei em Varginha, né? Eu estava precisando muito de ter um envolvimento como eu tive lá, né? Acredito que foi uma experiência maravilhosa que eu estava, digamos assim, devendo isso, né? Eu precisava estar participando ativamente como eu participei lá. Então foi muito bom, tomadas de atitude, de tomada de frente. Eu acredito que isso que aconteceu comigo, aconteceu com todos que esteve lá, né? Uma preparação para um novo sistema de ministrar o que é o Lyon representa para nós, o que Cristo Jesus está representando para cada um de nós hoje. Amém. Por isso que eu falei na postagem de hoje, né? A avaliação do que aconteceu no nosso último encontro, que eu acho que cada um que esteve lá tem algo a falar e tem algo a testificar, né? Do que aconteceu. Ninguém estava Amém. passeando, ninguém estava lá para curtir umas férias e praia, porque nem praia tem, né? Mas houve ali, e como a Isabel mesmo falou, né? O depoimento dela, que estava precisando demais de ouvir e ver o que aconteceu, né? Ela se sentiu muito abençoada, assim, também como Tiago e Bianca, e foi uma transformação para a vida dele. O que eu espero que seja uma contaminação para todos os nossos irmãos lá em Poços de Caldas que estão, né, precisando também dessa ingestão aí de ânimo. Amém. Mas, voltando ao que o Manuel falou do encontro, né? Eu até conversei hoje de manhã, liguei para a Ronaldo, a gente conversou um pouquinho. Para mim,
assim, foi além do que eu pensava, né? Eu vinha orando muito e pedindo que o Espírito Santo estivesse à frente de tudo lá, né? Entreguei as expectativas todas na mão do Espírito Santo e seu Espírito Santo. Que tu reveles o que está no coração do Pai para a gente, né? E teve coisas lá maravilhosas e não tenho dúvida que o Pai Elion derramou o coração dele naqueles dias ali e revelou para a gente o que tem no coração dele, a vontade que ele tem de uma unidade, de um amor imensurável, que a gente ainda não consegue medir, né? E o que eu senti ali foi muito amor, né? De todos, né? Até dos que a gente achava que não estavam participando da reunião, porque estavam na cozinha, mas o amor era tão grande e a dedicação deles ali, né, em nos abençoar, que eles foram muito abençoados também, né? Então, inclusive no primeiro dia, assim que a gente chegou lá, o clima de amor era tão grande que eu não conseguia parar nem de chorar, né? Era algo inexplicável, era um sentimento maravilhoso, né? Que eu senti unidade. A gente teve realmente uma unidade de corpo multimembrado de Cristo nesses 4 dias. Foi o que eu experimentei. Foi o que eu estou voltando de lá, essa expectativa no meu coração, né? Que aquele clima que estava lá, que ele não desapareça e que a gente possa continuar e crescer naquele clima, né? A gente viu o seguinte, Ronaldo falava uma coisa e puxava um assunto, de repente outra pessoa continuava aquele assunto e aquele assunto era falado por outra pessoa, no outro dia a gente dava continuidade daquele assunto de outra maneira, foi tremendo, né? Era uma consequência, né? As palavras não eram divididas, por exemplo, eu vou falar disso, fulano fala daquilo, ciclano fala daquilo, mas existiu uma unidade nas palavras que uma se interligou com a outra, né? E foi tremendo, né? As experiências que eu tive ali, fazia, acho que eu nunca tive em outro canto experiências tão profundas com Cristo Jesus e com o Espírito Santo como eu tive naquelas noites, naquelas madrugadas lá em, eu não sei o nome da outra cidade, eu vou chamar só Caxambu, né? Vai mentir que eu não consigo falar esse nome não, é muito difícil, falar só Caxambu. Então, pessoalmente, eu tive experiências maravilhosas, que eu quero que se repitam, que não sejam só momentos em que a gente esteja todos juntos, mas que o Espírito Santo possa estar falando comigo sempre daquela maneira e forte, como ele falou naqueles 4 dias que a gente tiver ali reunidos, né? Então, não tem como voltar do mesmo jeito, né? Não tem como voltar do mesmo jeito, mas fomos transformados, né? E a experiência de corpo de Cristo, muito lembrado, que a gente teve ali, foi algo indescritível, né? Eu nunca sentia aquilo, né? A unidade, né? Parecia que eu já conhecia o Tiago e a Isabel de anos. É como se eles sempre tivessem participado da minha vida e do meu andar com Deus, né? O Tiago e a Bia também, né? O Matheus e a Bia, sensacional, né? Logo que eu vi o Matheus, até me assustei, porque ele é muito forte, né? Fechadão, aquela cara. Ih, Matheus, se brincar com ele bate a mão. Mas coração, uma coisa, né? Parecia uma criança quando a gente conversava com ele, e aquela fome, o conhecimento de Deus, aquela vontade de estar junto com o Pai, né? Então, também parecia que eu conhecia eles há muito tempo, né? As crianças nem se falam, né? A ministração que a Emanuela fez, no dia que ela foi apresentada, foi sensacional. A gente falou demais da Emanuela, né? Porque aquela menina me abençoou de uma maneira tal que é inexplicável, né? Ela não falava nada, ela simplesmente olhava e estendia aquela mãozinha dela e a unção vinha e o amor que ela tinha no coraçãozinho dela vinha, né? A filha da Bia também, a Helena, sensacional aquela menina, né? Falando de amor, falando. Incrível. E o adoradorzinho, que era o Rafael, né? Eu ficava só olhando para ele, era tomando café de manhã e olhando, e ele pulando.
pulando e adorando, comia um pouquinho, pulava e adorando. Foi glorioso, né? Dias gloriosos ali que eu sei que vão ser repetidos, né? Com certeza nós vamos voltar ali e a glória do Pai vai nos repousar novamente naquele local, né? Que não saiu de lá, né? Está lá ainda, né? E veio com a gente também. Então, para mim foi sensacional, né? A experiência tremenda. Tanto que na segunda-feira eu não consegui nem trabalhar, né? Eu fiquei aqui com o Rejane, Matheus veio para cá, e a gente ficou conversando do encontro, falando, e eu não fui nem trabalhar na segunda porque não tinha condições de... Tinha que digerir tudo que tinha sido falado, tudo que a gente provou, experimentou ali naqueles dias, foi algo tremendo, né? Emoção maravilhosa, né? Então, senti saudades, né? Se eu pudesse, eu estava lá ainda, né? A gente passava 15 dias, um mês, tudo junto ali, né? É maravilhoso. Eu acho que é esse mesmo sentimento que o pessoal, quando vem de Minas para cá, para Pernambuco, deve sentir, né? É o sentimento que a gente sentiu quando foi para lá. Quando volta, é um sentimento de vazio, de vontade de estar lá de volta, vontade de não deixar, até de morar lá, né? Eu até falei para a gente, se a gente pudesse se aposentar e vir morar em Caxambu, era bom, né? Ela até gostou da ideia também, né? Todo dia a gente ia tomar uma aguinha lá na fonte de Dom Pedro I. E aí, deu certo, Emília, a fonte ou não? Ainda bem. Mas foi sensacional, gente. Eu só tenho a agradecer a quem estava lá e a todos que nos abençoaram, né? Então, muito obrigado para quem estava à frente organizando, né? Paulo Edson, a Valéria, o Ronaldo, a Rejane, Manuel e a Sara, né? Que estiveram à frente disso, né? O Márcio e a esposa dele, a Vanusa, né? Que ficaram à frente lá de todo o preparo da cozinha, da alimentação, a sogra da... A Não, Val. A Val. A Val maravilhosa, a Val. Oh, eu amei a Val. A Val é uma pessoa simples, amorosa, né? E verdadeira, linda, Val. Eu amei demais a Val. Então, todos estavam ali, sensacional, né? A mãe do Paulo Edson, que nos abençoou, né, com aquela oração. Quando ela fez aquele poema, eu vibrei com o poema que ela recitou, né? Puxa vida, que coisa maravilhosa, né? E a música uma das músicas que mais me tocou foi a música que a Sara fez para o Benjamin, né? Sobre Maria, né? Ela falando que nós estávamos gerando Cristo, nós gerando Cristo, que foi uma palavra que Ronaldo trouxe junto com o Manuel, né? Falando da geração do Cristo dentro de nós. Nós geramos o Cristo, e esse Cristo, nós vamos dar a luz a esse Cristo. Foi algo que eu não escutei nunca na minha vida, né? Eu já escutei dar luz de tudo no mundo, mas eu dar a luz a Cristo Jesus, eu gerar Cristo Jesus em mim e dar a luz a ele, a outras pessoas, foi sensacional, né? E a música de Sara veio só confirmar essa palavra que Ronaldo e Manuel trouxe para a gente, né? A geração de Cristo Jesus dentro de nós, para que essas dores de parto façam com que ele seja gerado dentro de mim e ele se expanda para as outras pessoas. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Isso é tremendo e isso é verdadeiro. Isso é sensacional. Fonte de vida. Que Cristo Jesus está sendo gerado dentro de mim e que as dores de parto vão vir, que eu vou dar a luz a Cristo Jesus, a todos os caracteres dele, a todo amor, a expressão dele na terra. Isso, para mim, foi sensacional, né? As outras palavras também que vieram, né? Como a gente, Ronaldo falou, né? É muito bom conhecer a Cristo Jesus, mas é muito melhor ser conhecido dele, né? E aquilo me perturbou bastante, aquilo me trouxe uma preocupação tremenda naquela noite, né? E eu tive uma resposta que realmente é importante conhecer Cristo Jesus, ter revelação dele, saber quem ele é e o que ele faz e o que ele vai ser gerado dentro de nós. Mas muito mais importante é saber que ele me conhece, que ele sabe quem eu sou, que ele conhece meus sentimentos, meus pensamentos e que ele está junto de mim. Né? Isso foi sensacional também, né?
Se a gente for falar de todas as palavras, né, todas elas se interligaram, foram coisas fantásticas, né? Dias fantásticos, palavras fantásticas. E essa revelação do Cristo Jesus sendo gerado dentro de mim, para mim, é algo tremendo, né? Zimo está conversando quinta-feira, a gente falando sobre as palavras também, né? Isso vem muito do que é real e do que é verdadeiro, né? A gente tem que ver o real, mas quando esse real não coincidir com o verdadeiro, nós deixamos o real para viver o verdadeiro. Né? O que a palavra fala, o que a palavra fala, o que eu sou e o que eu devo fazer e o que isso representa em minha vida. Né? Então, gente, eu queria estar lá, aí, dormindo no meu quarto especial, junto da piscina, vendo o sol nascer, né? E vendo aqueles pássaros pregar para mim, né? Eu vi muitas vezes irmão Benedito falando da natureza prega, uma ave prega, né? E eu tive essa experiência realmente lá em Caxambu. A natureza pregando para mim, os pássaros falando do que Deus tem e do amor que Ele tem. É uma conexão diferente. Então, para mim, eu estou morrendo de saudade, né? Se o pessoal disser daqui a 2, 3 meses tem outro encontro de Caxambu, vai ter daqui no período do carnaval, né? Mas se dissesse daqui a 3 meses tem um encontro novamente de Caxambu, vocês veem, eu já estava comprando a passagem. Olha, Paulo Edson, vamos aí!